Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo, sempre na ótica espiritual. Dando prosseguimento, hoje estamos estudando o quinto plano. Vamos estudar a via auditiva desse plano, que a mensagem diz o seguinte. Antes eu gostaria de dar uma explicação. Essa parte aqui, esse primeiro parágrafo em azul, eu vou colocar agora nas próximas lições, que é para a gente ir percebendo que essa é a expressão da verdade, no caso, né? Porque a gente falou já algumas vezes que Deus distribuiu todas as formas do universo nos 5 éteres, pelos 5 éteres, e os seus sentimentos nas energias criadas pelo movimento dos éteres. Todos os sentimentos que nós temos, sensações, prazeres, inveja, ciúme, todas essas coisas, essas sensações, amor, fraternidade, caridade, né? Altruísmo, todos são energias que trazem o sentimento de Deus, tá certo? Tudo. Nós não temos isso, não parte da gente, parte da energia de Deus. Agora a gente vai manifestando, né, essas energias de Deus, sentimentos de Deus, de acordo com a nossa evolução, a descondensação dos nossos centros de forças, certo? Então, diz assim, olha, Deus se expressa através da música das energias, né, transmitindo seus sentimentos e harmonia ao universo, criando uma sinfonia cósmica que ressoa em todas as dimensões. Isso é para a gente ir lendo e sentindo, despertando, não como vibrações das letras, né? Mas como os sentimentos de Deus através das energias, né, que a música nos traz, tá certo? Ou a música que a energia traz, né? Então, diz a lição, né? No sistema auditivo, além da atuação do éter vayu nos aspectos sensitivo e tátil, a energia que predomina é o prana no aspecto sonoro, ou éter responsável pela propagação das infinitas vibrações existentes no universo. A energia sensitiva banha todos os nervos e permite o percurso das vibrações. A energia táctil, por si só, provoca tanto as sensações cutâneas como as dos sistemas nervosos e das ramificações. Ela também se manifesta em todos os músculos, revelando a sensibilidade existente neles. Qualquer vibração provocada em um objeto leva consigo a imagem desse objeto em estado vibratório. O homem ouve os impulsos sonoros que vibram nos ouvidos e enviam um padrão de sinais para o cérebro. Quando 2 homens se comunicam, aquele que expressa um desejo transmite-o pela palavra falada. Esta, carregada de vibrações, chega ao ouvido do outro, que a envia ao cérebro. Entre a audição e a compreensão existe um caminho que as vibrações percorrem, guiadas pela energia da instintividade que atua segundo as leis universais. Existem infinitas formas de sons que o homem não percebe. Alguns sons produzem amor, outros terror, outros ainda despertam o riso, o choro, o sono, a revolta. A música, através da harmonia, melodia e ritmo,
transmite os sentimentos do compositor, que podem gerar paz, alegria, fascinação ou mesmo medo. Existem sons que produzem o sono, como também sons que aceleram os neurônios provocando choro, tentando lembrar de alguma coisa que ele não sabe o que é. Existem músicas que produzem a revolta em quem as escuta, outras produzem o terror, outras a fascinação, etc. Quando o homem grita de dor, alegria ou terror, o mecanismo é o mesmo. A imagem mental do sentimento é transformada em vibração sonora. Essa vibração alcança o ouvido do outro, passa pelo laboratório da mente e chega ao cerebelo, onde se reconhece o tipo do grito. Assim se dá a compreensão do som. Na música, existem as escalas que se manifestam em 3 aspectos principais: harmonia, melodia e ritmo. Quando um músico expressa seus sentimentos por meio dos sons, aquilo que ele transmite ganha forma e é percebido pelo ouvinte, que recebe a essência ou a verdadeira imagem da música. Assim como tudo no universo possui uma forma, seja para o bem ou para o mal, também as ideias humanas têm sua própria configuração. Essas ideias podem ser projetadas para fora, revelando-se tanto em expressão de beleza quanto em manifestação de desordem ou até mesmo de monstruosidade. Quando uma vibração é produzida, as ondas sonoras, que representam um aspecto do éter prana, se desprendem e se propagam pelo ar, carregando consigo a forma do objeto que a gerou. O ser humano percebe esses impulsos sonoros como padrões de vibrações que estimulam os receptores auditivos. O ouvido é o órgão responsável por receber os sons e perceber suas qualidades. Ele é dividido em 3 partes. O ouvido externo, que é formado pelo pavilhão auricular, e seu prolongamento interno, que captam as ondas sonoras e as conduzem para dentro do sistema auditivo. O ouvido médio contém o tímpano e 3 pequenos ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo. Recebe essas vibrações do tímpano e as transmitem ao ouvido interno por meio da membrana da janela oval. Esse movimento faz vibrar o líquido presente na cóclea, a energia táctil, articulados entre si, que transmitem as vibrações do tímpano até a parede do ouvido interno. O ouvido interno, constituído por diversas cavidades preenchidas por um líquido especial. Esse líquido é formado pela energia táctil, um aspecto do éter vayu, e vibra ao receber as ondas transmitidas, levando o som até os nervos acústicos, cujas ramificações ficam imersas nesse meio. Os nervos acústicos, por sua vez, são envolvidos pela energia sensitiva, também um aspecto do éter vayu, que garante o transporte adequado das vibrações sonoras até o sistema nervoso, possibilitando a audição. Quando o ser humano está dentro do alcance da propagação sonora, o pavilhão auricular captam as ondas sonoras e as conduz pelo canal auditivo até a membrana do tímpano, que passa a vibrar. A esses receptores ligam-se fibras nervosas de neurônios presentes no gânglio espiral, cujos axônios penetram no tronco encefálico através do nervo vestíbulo coclear e se dirigem para os núcleos cocleares. Essas fibras nervosas se dividem em grupos. Cada grupo tem em sua constituição a predominância de um éter, que promove a decomposição do som e dá forma
em virtude da multiplicidade de energias dos vários éteres em vários aspectos. Os neurônios sensitivos auditivos dão origem a axônios que se agrupam em filetes nervosos que servem de via expressa para cada éter, constituindo o nervo vestíbulo coclear, que é sensorial somático, e se divide nas porções vestibular e coclear. A porção vestibular emerge dos receptores do labirinto do ouvido interno, ambos no sulco bulbopontino. A porção coclear emerge nos receptores da cóclea, que tem origem no bulbo. Dentro da cóclea, que se encontra no órgão de corte, a estrutura responsável por abrigar os receptores auditivos são esses receptores que transformam as vibrações em sinais nervosos, permitindo a percepção dos sons. Todas as fibras desse nervo são banhadas pela energia sensitiva, um aspecto do éter vayu. Essas fibras são as vias expressas responsáveis pelo transporte dos impulsos das vibrações da energia sonora, que é um aspecto do prana. Elas formam grupos e cada grupo tem a predominância de um éter específico que decompõe o som e a imagem e seguem o percurso em suas frequências específicas e invariáveis, trazendo a forma do objeto. Elas são também alimentadas pela energia táctil, que sozinha provoca as sensações do sistema nervoso. Dos núcleos cocleares, as vibrações seguem através das fibras que são emitidas pela maioria dos seus neurônios, dirigindo-se ao colículo inferior através do lemnisco lateral, com quem grande parte das fibras faz sinapse, enquanto outras vão diretamente até o corpo geniculado medial, que é uma estrutura do tálamo. Os axônios que têm origem no colículo inferior também terminam no corpo geniculado medial do tálamo. Geniculado medial do tálamo, as vibrações são recepcionadas por grupos de neurônios que são alimentados por cada éter e seus diversos aspectos que compõem o som e a imagem, e seguem o percurso através das fibras que transmitem nas frequências específicas e invariáveis para os centros inteligentes do córtex auditivo primário, nas áreas 41 e 42 da figura, no lobo temporal, que é constituído de ilhas de neurônios, onde cada grupo de ilhas é banhado por um éter onde se faz a receptividade. Os grupos de neurônios do córtex primário do lobo temporal, além de serem banhados pela energia sensitiva, que é um aspecto do vayu, como todos os órgãos da cabeça, são alimentados pela energia da inteligência transmitida pelo espírito. Cada grupo de fibras que serve de via expressa para um éter, especificamente em seus vários aspectos, se corresponde com um grupo de neurônios de uma subdivisão da área auditiva, ou seja, fibras que transportam vibrações do éter vayu, se correspondem com ilhas de neurônios de uma subdivisão funcional no córtex, que são alimentadas pelo vayu. Assim também é como Tejas, Prithvi, Apas e Prana. As vibrações que chegam nas várias frequências fazem os neurônios dessas ilhas vibrarem, transmitindo essa vibração para a energia da inteligência, registrando o som e a imagem como energia inteligente. Os sons se fazem na energia de 1000 modos diferentes. Do córtex primário, as vibrações da energia inteligente, com as informações do som e imagem, segue através de sinapses dirigidas pela energia da instintividade para a área secundária ou de associação do córtex temporal, a área 22 da figura, que é justaposta à área primária.
Os neurônios dessa área, além de serem banhados pela energia sensitiva, são alimentados pela energia do pensamento, emitida pelo espírito, que, recebendo os impulsos da energia inteligente com o registro do som e da imagem, passam a vibrar na frequência chegada, transmitindo essas informações para a energia do pensamento, modulando-a, gerando o pensamento inteligente no homem. O pensamento inteligente entra em sintonia com o intelecto, que está localizado no núcleo do chakra coronário, na área primária do córtex cerebral do lobo parietal, onde existe o registro, entrando em sintonia, informando que essa forma já é sua conhecida. O pensamento agora é constituído da energia pensante, inteligente, consciente, pois agora também faz parte do conjunto as informações som, forma existente no intelecto. Doravante, vamos nos referir a esta partícula como pensamento consciente. O intelecto é composto pelas vibrações de todas as formas de experiência que o homem passou ou adquiriu nas sucessivas encarnações, desde o reino mineral até aquele momento, constituindo o seu sentimento, conhecimento, a sua realidade ou consciência, a sua memória, razão, inteligência, discernimento, etc., fazendo-o se aproximar e se identificar paulatinamente com a vibração absoluta do espírito que o alimenta com as energias inteligentes e é o seu divino ajustador. O pensamento consciente é encaminhado através da instintividade para o plexo frontal, localizado na área supramodal ou terciária do córtex central do lobo pré-frontal, que é o receptor e transmissor das energias e pensamentos. Ele é o receptáculo ou câmara mental das energias da sensibilidade táctil e imaginária, que são aspectos do Vayu, e é totalmente preenchido pela matéria imaginária, formando uma plenitude. É nele que atuam também todas as energias envolvidas para a realização das formas, sentimentos, desejos, sensações, movimentos, fala, etc. O pensamento consciente, ao chegar à câmara mental, faz vibrar as correntes imaginárias, produzindo a energia criadora. A energia criadora se manifesta reconstituindo o molde da forma da matéria imaginária, como uma bolha de ar imersa na água, pois as correntes imaginárias são as modeladoras e criadoras dos moldes na mente. A energia vital na partícula do pensamento consciente passa a atuar dando ânimo vivificador ao molde, criando um campo de vibração e ação. A ação deste campo gera uma aura em torno do homem. Esta aura atua como um canal de comunicação entre a câmara mental e a parte externa, permitindo que o molde sue a matéria astral em que ele está imerso, preenchendo-o, constituindo o pensamento, que pode ser definido como um corpo de matéria astral, carregado de força mental e com um movimento próprio. As energias sensitivas são encaminhadas pelo plexo frontal para os centros inteligentes, que as envia para a substância cinza na parte posterior do cérebro, mais precisamente no cerebelo, que é a sede da alma e onde se faz o conhecimento da consciência. As vibrações conscientes seguem para o plexo cardíaco, onde se manifesta a vontade emanada pelo espírito. Emanado do espírito. Essa vontade é ampliada e transmitida ao giro pós-central do lobo frontal, região primária responsável pelas energias sensitivas. A partir daí, os estímulos percorrem os nervos auditivos até o pavilhão auricular. Dessa maneira, a percepção do som se completa. O homem reconhece o som que chega aos seus ouvidos e toma consciência de sua forma. Nos neurônios dos centros das energias inteligentes do córtex temporal primário,
A seletividade aos estímulos é mantida. Entretanto, o homem não tem consciência dessas atividades neurais, somente das que a mente está fazendo a ligação com a energia do pensamento na área secundária e desta com o intelecto, e nele existe o registro. Está aí, meus irmãos, meus caros colegas, né, de estudos. Essa é a lição de hoje, né? Nós vamos dividir em duas partes, né? Como você vê, é enorme, né? A gente gastou quantos minutos aí só para ler, né? Então eu vou dividir, né, essa primeira parte até o tálamo, né? E depois do tálamo a gente vai, na próxima semana a gente estuda a partir daí, né, que já é o tálamo encaminhando para a área primária, né, do chakra coronário, né, ou a área primária do plexo, né, do lobo temporal, perdão, a área primária do lobo temporal, né. Então, ele diz assim, o sistema aditivo, né, auditivo, né, além da atuação do éter vayu, que é a energia táctil que está em todo o nosso corpo, né, a energia que predomina é do prana, que é a energia sonora, né, ou o éter responsável pela propagação das infinitas vibrações que existem no universo. Então, nós ouvimos porque as partículas, né, que estão aqui na nossa atmosfera, elas sofrem a pressão, né, aquele vai e vem, né, aquele vai e vem da própria vibração, né? A gente viu a vibração, né, como tem a parte, né, a linha, né, de repouso, e ela sobe, vai até na parte máxima, né, que é a energia da vontade, né? Essa é que o coração amplifica, né? E desce até a parte mais inferior. Então a vibração a gente estudou, não? O que é vibração, o que é ciclo, né? A gente estudou essa vibração que faz na atmosfera, né, aqui pra gente. Isso vai transmitindo o som, né, na velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo, né? Então ele diz que a energia táctil por si só provoca tantas sensações cutâneas como as do sistema nervoso e suas ramificações. Ela também se manifesta em todos os músculos, revelando a sensibilidade existente neles. O músculo se contrai ou se relaxa, né, de acordo com a energia táctil. A gente vai ver isso, né? Aí ele vem dizendo, qualquer vibração em um objeto leva consigo a imagem desse objeto em estado vibratório, né? Veja bem, quando um sino toca, né, a gente ouve o sino tocando da igreja, aí o que é que vem à mente da gente? A forma do sino, mas não é? Pelo som a gente deduz a forma do sino, né? Então quer dizer isso, né, que o pensamento, ele traz a forma, ele traz o som, né? Ele traz o cheiro, ele traz o gosto, traz tudo, tá certo? Essas vibrações, né? Aqui, como nós estamos estudando o sistema auditivo, né, a gente vai ficar só nos impulsos sonoros, tá certo? Mas já estudamos, né, estudamos né, o paladar, né, estudamos, né, esse sistema, né, gustativo, né, o sistema gustativo, a gente estudou ele. A gente viu a língua, como divide em partes a língua, a energia do Prithvi, do Apas, do Tejas, né? A gente viu isso, né? Estão lembrados? Se não, dá uma espiada lá no sistema, né, gustativo, tá? Então ele aqui está só informando, né? Quando o homem se comunica, aquele que expressa um desejo transmite, através da palavra falada. Tem a palavra escrita, né? E tem o pensamento, né? Ou a gravação também, né? Que é a palavra falada.
ela está carregada de vibrações, né? Tudo é vibração, lembram? Vamos lembrar aqui rapidinho, né? De onde surgiu a lei da vibração, né? Foi exatamente quando o absoluto manifestou, ou no absoluto, manifestou a necessidade, né, para atender, né, a essas necessidades dele. Ou seja, essa necessidade que se manifestou no absoluto, ela emite a forma. Tudo é assim. A gente está estudando o princípio dessas leis, e elas são para toda a eternidade e em todo o universo. Tá certo? A lei da vibração, o princípio dela serve para todo o universo e para toda a eternidade. Então, o absoluto, ele sentiu a necessidade de vida, né? E aí emitiu a forma do que ele estava necessitando. É esta forma que é a vontade. Veja lá de onde surge a vontade, tá certo? E esta vontade cria o pensamento, ou seja, transforma a forma da necessidade em vibração, transmuta a forma da necessidade em vibração. Aí tem a origem a lei da vibração, tem a origem, né, da vontade, tem a origem do pensamento, né? Como a gente falou que né, a gente não cria pensamento, o pensamento vem de fora para que seja manifestado em nós, né? E a gente vê em todas essas lições, a gente vê isso, nessa lição mesmo a gente vai ver isso, certo? Como a gente leu, né, que diz, o pensamento pode ser definido como um corpo de matéria astral carregado de força mental e com um movimento próprio. Por quê? Porque cada pensamento tem um movimento dele, tem uma vibração diferente das demais. Não tem dois pensamentos com a mesma vibração, tá certo? Assim. Então diz assim, as vibrações chegam ao ouvido do outro, que as envia ao cérebro, né? Aí está sintetizando. Entre a audição e a compreensão existe um caminho que as vibrações percorrem, guiadas pela energia da instintividade, que atua segundo as leis universais. Então é esse percurso entre a audição e a compreensão, né? Que a gente chega, já é um sino que está tocando, né? É um carro, tem gente que até pelo som, né, pelo barulho do motor sabe que carro é, né? Porque esse barulho do motor está trazendo a forma do carro, né? Então, entre a audição e a compreensão existe um caminho, né, que as vibrações percorrem. Então é exatamente esse caminho que as vibrações percorrem que nós vamos estudar. Tá percebendo? Então ele está dizendo aqui, ó, que existem infinitas formas de sons que o homem não percebe. Por quê? Porque nós só percebemos vibrações de entre 20 ciclos por segundo e 20 mil ciclos, né? Entre 20 e 20 mil. Abaixo a gente não ouve, acima de 20 mil a gente não ouve, abaixo de 20 a gente não ouve, acima de 20 mil a gente não ouve, tá certo? Então tem sons que a gente não ouve, né? Mas eles estão ali. Ele é isso que está dizendo. Alguns sons produzem amor, né? Outros produzem terror, outros ainda despertam o riso, o choro, o sono, a revolta. Porque, veja, a cada vibração dessa traz o sentimento e a forma, né? Traz o sentimento e a forma. Quando há amor, aí, né, a pessoa sente, cada um sente esse amor de uma forma. O terror, da mesma coisa. Então, pode despertar riso, choro, sono. Interessante isso aqui, ó. Quando a vibração é baixa, o que é que acontece com a nossa mente? Os neurônios, eles vibram lentamente, né? Aí a gente tem sono.
Quando a nossa mente está recebendo vibrações de alta frequência, né? Então o som não vai embora, porque os neurônios estão numa velocidade muito grande, né? Dentro da nossa percepção, claro, né? Tá certo? E aí nós não temos sono. Aí tem gente que toma remédio, tem isso, aquilo. O que é que você pode fazer? Qualquer coisa, quando você acordar de madrugada, sem sono, ou não tiver sono ainda para dormir, qualquer coisa que você faça para harmonizar a sua mente, baixar a vibração da sua mente, o sono chega, tá certo? Tem pessoas que fazem um exercício, né? Liga a mente ao coração e começa a transmitir amor, paz, tranquilidade, né? E a mente vai sendo, tem que ser com amor, viu? Porque se for com raiva, a mente dana mais ainda, tá? Então, com amor e com tranquilidade, em paz, aí você vai harmonizando a mente e o sono chega e você dorme tranquilo como um bebê. Então diz assim, né? Existem infinitas formas de sons que o homem não percebe. Alguns sons produzem amor, outros terror, outros ainda despertam riso, choro, sono, revolta, né? A música, através da harmonia, melodia e ritmo, né? Que sumiu agora, né? Nossos músicos hoje faz barulho, né? Não som. Transmite os sentimentos do compositor. Então, a intenção do compositor, essa intenção é o sentimento dele, essa intenção, essa forma que ele criou, a necessidade emite a forma, que é a vontade. Então, para ele fazer uma música, né, ele despertou essa necessidade que tem uma forma, e essa forma do som tem harmonia, melodia e ritmo. Ele vibrando dessa forma, ele começa a organizar os sons, né, para formar essa harmonia, né, com a melodia e o ritmo, né? Então ele pode fazer, né, aí diz assim, ó, a música através da harmonia, melodia e ritmo transmite os sentimentos do compositor, que é a intenção dele, a necessidade, né? É a necessidade e a intenção, né? Que pode gerar paz, alegria, fascinação ou mesmo medo. Depende, né? Depende do compositor, tá certo? Da intenção dele, olha, preste atenção à intenção, entendeu? Preste atenção à intenção, porque ela é a bússola que dirige, né? Tem os atos né, e a intenção. Se a intenção é boa, os atos são bons. Se a intenção não é boa, os atos não são bons. Estão entendendo assim? A gente já estudou isso, né? Aí, ó, quando o homem grita de dor, a gente vê, se o cara está gritando de dor, a gente sente na alegria, terror, né? O mecanismo é esse mesmo. Quando ele grita de dor, né, ele está transmitindo a forma da dor, né? O som que ele está gritando e a forma da dor, né? Alegria, terror, tudo assim, né? A imagem mental do sentimento, do que ele sente, né, é transformada em vibrações sonoras, né? Tá certo? Em sons. Essas vibrações alcançam o ouvido de quem está por perto, né? Nas mediações, né? Aí entra pelo laboratório, pelo ouvido e chega até a mente, né? E da mente ao cerebelo. Esse percurso que a gente está estudando, viu? Desde quando chega, né? Você ouve, né? Aí ele coloca aqui, labirinto da mente, que a gente vai estudar parte por parte, como a gente viu aí na leitura, né? E chega ao cerebelo. O cerebelo é onde, né, se reconhece, né, toma consciência do conhecimento. Toma consciência do conhecimento. Você tem um conhecimento, mas não sabe o que tem, tá certo? Então, assim se dá a compreensão do som.
Então, na música existem as escalas que se manifestam em três aspectos principais: harmonia, melodia e ritmo. Quando um músico, tá vendo, expressa seus sentimentos por meio dos sons, a mesma coisa a gente já viu lá em rima, aquilo que ele transmite ganha a forma, a necessidade emite a sua forma. E a forma é a vontade, e a vontade cria o pensamento, ou seja, transforma tudo em transforma o sentimento dele em vibrações, que são os sons, tá certo? A forma, e é percebido pelo ouvinte, quem está nas imediações, né? Que recebe a essência ou a verdadeira imagem da música. Quem tem alguma sensibilidade, né? Ele, por exemplo, tanto faz a música, quem está lendo a música, é uma carta, né? Você lê uma carta, né? A pessoa que escreveu aquela carta transmitiu o sentimento dela. Quando você lê a carta, você sente, né, aquelas sensações. Já perceberam isso? Se é de alegria, se é de tristeza, isso foi o sentimento de quem escreveu a carta. A mesma coisa é quem está compondo a música, é o sentimento dele, como ele está se sentindo naquele momento, tá certo? Então essa necessidade dele criou esta forma que é esse sentimento e ele transmite, né? Ele transforma isso em palavras, pode ser, né? Assim como tudo no universo possui uma forma, seja para o bem ou para o mal, olha a intenção. Se você tem uma boa intenção, ainda que, né, a ação pareça ruim, né, mas se a intenção é boa, aquela ação que parece ruim é boa, tá certo? O que importa é a intenção, não olha a ação, o que a pessoa está fazendo, de que forma está falando. Ligue coração para o coração e perceba a intenção dele naquelas palavras, tá? Qual é a intenção dele? Ele tá falando de uma forma agressiva, né? Se a gente analisa pelo som das palavras, aí soa como uma agressão, mas se a gente pega a intenção dele, a gente vê que não é nada daquilo. Estão entendendo assim? Então, assim como tudo no universo possui uma forma, seja para o bem ou para o mal, também as ideias humanas, a ideia é a necessidade de criar, né? Tem a sua própria configuração. O que são as ideias, né? São pensamentos, não é? Essas ideias podem ser projetadas para fora ou ficar dentro da gente, né? Pensamento mudo, revelando-se tanto em expressão de beleza quanto em manifestação de desordem ou até mesmo de monstruosidade. Depende da vibração, de monstruosidade, vibrações baixas, beleza, vibração alta, tá certo? Quando uma vibração é produzida, a vibração, então, ondas sonoras, a vibração são transmitidas em ondas sonoras, né? Que representa o aspecto do prana, que é o ar, né? O oxigênio que está aí, que é através do oxigênio e dos átomos, né, que estão na atmosfera da gente aqui, que eles, né, essa vibração choca com esses átomos, eles vibram, aí vai transmitindo, né? Então, o que representa um aspecto do prana se desprende e se propaga pelo ar, tá? Vai chocando com uma molécula aqui, essa molécula choca com a outra choca com a outra e lá vai ele. As moléculas não saem do lugar, não, ela só vai chocar uma com a outra, tá certo? Pelo ar, carregando consigo a forma do objeto que a gerou. O ser humano percebe esses impulsos sonoros como padrões de vibrações chegam ao nosso ouvido, né, que estimulam os receptores auditivos, ou seja, faz vibrar o tímpano, tá certo?
Então, veja bem, as vibrações chegam e faz vibrar o tímpano. Você já viu um alto-falante, né? Na caixa de som, né? Você já viu que eles vibram assim, né? Aquele cone dele vibra. Pois é, aquilo ali ele está transformando o alto-falante, né? Está transformando vibrações eletromagnéticas em sons. Estão percebendo? Aí o tímpano faz assim, o tímpano faz o contrário. O ser humano percebe esse impulso sonoro como padrão de vibração que faz vibrar o tímpano, né? A gente vai ver isso como estímulo receptor aditivo. O ouvido é o órgão responsável para receber os sons e perceber as qualidades, né? A percepção das qualidades, tá certo? O importante é a percepção, não é ouvir o som, é perceber o que aquele som está trazendo, a intenção, o sentimento de quem está emitindo aquele som, né? Isso a gente pode ir treinando, né? Isso, né? A gente está aqui para isso, a encarnação é para isso, né? Então, perceber os sons e perceber suas qualidades. Ele é dividido em 3 ossos principais, né? Que é o ouvido externo, que é formado pelo pavilhão, a orelha, né? Auricular, e seu prolongamento interno, né? Que é esse canal, que capta as ondas sonoras e as conduzem para dentro do sistema auditivo. Quando chega dentro do sistema auditivo, vai vibrar o quê, né? O ouvido médio, né? Contém o tímpano, né? E 3 pequenos ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que quando o tímpano vibra, tá certo? E faz vibrar o martelo, que vibra a bigorna, quer dizer, né? Recebe essas vibrações do tímpano e as transmite ao ouvido interno. As vibrações vão seguindo, né? Por meio da membrana da janela oval. A membrana é como se fosse o cone ou tímpano mesmo, né? É uma membrana que ela vibra, né? Esse movimento faz vibrar o líquido presente na cóclea. Esse líquido que tem aqui é da energia táctil, né? Os nervos eles ficam imersos nessa, né? É como se você joga uma pedra numa lagoa, a lagoa está parada, cria ondas, né? Então, os peixes eles sentem essa vibração, né? Das moléculas da água que se expandem, eles se mandam. Vem um pescador aí se vai embora. Então, presente, né? Esse movimento faz vibrar o líquido presente na cóclea, né? Que é a energia táctil, articulados entre si, que transmitem tá vendo? O líquido transmite as vibrações que chegou no tímpano, que veio de fora, né? Pegou o martelo, a bigorna, no estribo, né? Até a parede do ouvido interno. No ouvido interno, constituído por diversas cavidades, aí já vem explicando novamente, preenchidas por um líquido especial. Esse líquido é formado energia táctil de Vayu, né? Um aspecto do éter Vayu, né? E vibra ao receber as ondas transmitidas, levando o som até os nervos acústicos. Então, quando vibra, os nervos acústicos recebem essas vibrações, e tá, né? Cujas ramificações ficam imersas nesse meio, tá vendo? Aí vem os nervos acústicos, por sua vez, né? Isso a gente está olhando o caminho que está percorrendo o som, tá certo? O som e a imagem e o sentimento que está ali, né? Os nervos acústicos, por sua vez, são envolvidos pela energia sensitiva, também aspecto do Vayu. Veja que todos eles têm a energia sensitiva e a energia táctil, não é verdade? Que garante o transporte adequado das vibrações sonoras até o sistema nervoso, possibilitando a audição. Tá? A gente aqui está sempre falando do percurso que o som está tomando, né? Seguindo.
Quando o ser humano está dentro do alcance da propagação, o pavilhão auricular capta as ondas sonoras e as conduz pelo canal auditivo até a membrana do tímpano que passa a vibrar. Tá? A gente já explicou aqui cá em cima e já está novamente agora sintetizando. A esses receptores, né, ligam fibras nervosas de neurônios presentes no gânglio espiral, cujos axônios penetram no tronco encefálico através do nervo vestíbulo coclear e se dirigem para os núcleos cocleares. Veja que é o caminho, o percurso que as vibrações estão seguindo, né? Tá certo? Então está mostrando a estrada que ele está seguindo. Essas vibrações nervosas se dividem em grupos. Por quê? Porque o som ele vem com vários éteres, né? Várias vibrações, vários aspectos, né? E tem essas divisões na mente da gente, né? no encéfalo, onde, né, que a gente vai ver aí que serve de vias expressas, né? Só passa caminhão naquela estrada, só passa carro de cor azul naquela outra, só passa carro de cor vermelha naquela outra, tá? Assim. Então essas fibras nervosas se dividem em grupos. Cada grupo tem em sua constituição a predominância de um éter, tá vendo? Que promove a decomposição do som, né? O som vem com várias cores, né? E da forma, né, em virtude da multiplicidade de energia dos vários éteres em vários aspectos, tá? O som traz vários éteres, né? E cada éter com seus aspectos. E são essas fibras nervosas que elas só dão passagem a um determinado éter ou um determinado aspecto de um éter com uma gama de frequência de vibrações. Estão entendendo? É tudo dividido minuciosamente. Quem faz isso? A inteligência divina, o Espírito ali mandando isso, né? A predominância da decomposição em virtude da multiplicidade das energias dos vários aspectos. Os neurônios, tem os neurônios sensitivos, né? E tem os somáticos, né? Então, assim, os neurônios sensitivos, que é a audição, quem está estudando, dão origem a axônios que se agrupam em filetes nervosos que servem de via expressa para cada éter e cada aspecto, tá certo? Constituindo o nervo vestíbulo coclear, que é sensorial somático, tá vendo? Esse nervo ele passa o som e o movimento e se divide nas porções vestibular e coclear. São duas porções, tem a vestibular e a coclear. Então diz assim, a porção vestibular, né, ela emerge dos receptores do labirinto do ouvido interno. Estão vendo aí aqueles nervos que estão imersos naquele líquido, né? Ambos no sulco bulbo contínuo. A porção coclear emerge dos receptores da cóclea, tá certo? O vestibular, né, dos receptores do labirinto, e a coclear emerge dos receptores da cóclea, cóclea, tem origem no bulbo. Dentro da cóclea, que se encontra o órgão de corte, estrutura responsável por abrigar os receptores auditivos. São esses receptores que transformam as vibrações em sinais nervosos, para os nervos transmitirem, permitindo a percepção do som. Todas as fibras desses nervos são banhadas pela energia sensitiva, né, que é um aspecto do vayu. Essas fibras, né, essas fibras são vias expressas responsáveis pelo transporte dos impulsos das vibrações das energias sonora, que é um aspecto do éter. Elas formam grupos e cada grupo tem a predominância de um éter específico que decompõe o som e a imagem. Tá vendo?
e seguem o percurso em suas frequências específicas e invariáveis, trazendo a forma do objeto. Estão percebendo? Essas fibras, cada som passa, cada vibração passa por uma dessas, né? Elas são também alimentadas pela energia táctil, que sozinha provoca as sensações do sistema nervoso. Aí vem, vai seguindo, né? Dos núcleos cocleares, as vibrações seguem através das fibras que são emitidas pela maioria dos neurônios, essas fibras, né? Dirigindo-se ao colículo inferior através do lemnisco lateral. São estradas, né? São vias, com quem grande parte das fibras faz sinapse, enquanto outras vão diretamente até o corpo geniculado medial, que é uma estrutura do tálamo. Esse tálamo é que faz a triagem. Os axônios, que têm origem no colículo inferior, também terminam no corpo geniculado medial do tálamo. Tá? A gente vai em tudo para ele e dele aí distribui. Tá certo? A gente vai ver isso. Aí assim, ó. No corpo geniculado medial do tálamo, as vibrações são recepcionadas por grupos de neurônios que são alimentados por cada éter e seus diversos aspectos que compõem sua imagem. Tá vendo? No tálamo, ele tem vibrações, tem ilhas, né, que vibram. Então, recebe essas vibrações de vários lugares, ele chega ali, coloca tudo e transmite, né? Tá certo? Assim. As vibrações recepcionadas por grupo de neurônios que são alimentados por cada éter e seus diversos aspectos que compõem sua imagem e segue o percurso, a estrada, né? Através das fibras que transmite nas frequências específicas, tá vendo? E invariáveis. Não há trocadilho, né? Há uma vibração maior, passou por uma estrada específica de vibração menor, não existe isso, né? Para os centros inteligentes do córtex auditivo primário, que está na área 41 e 42 do lobo temporal, que é constituído de ilhas de neurônios, onde cada grupo de ilhas é banhado por um éter, onde se faz a receptividade. Está vendo? O tálamo vai enviar para cada grupo de ilha as vibrações certinhas, né? Aí vem os grupos de neurônio do córtex primário do lobo temporal, além de serem banhados pela energia sensitiva, né, como todos os órgãos da cabeça, são alimentados pela energia da inteligência, né, que são transmitidas pelo espírito. Cada grupo de fibras que serve de via expressa para cada éter específico nos vários aspectos. Bom, isso aqui eu vou deixar para a próxima semana, tá certo? Porque do tálamo em diante, até o tálamo, do tálamo em diante a gente pega aqui. Então vamos ver essa área aqui, a área, né, 41 e 42 da figura. Vamos ver aqui. Ele fica mais ou menos aqui, tá vendo? Mas eu vou botar no outro que fica melhor. Aqui, tá vendo? Olha, a área 41 e 42, essa azulzinha aqui, ó. É aqui que está, né, a área primária do lobo, né, parietal, ou temporal, perdão, lobo temporal. A área primária 41 e 42 é banhada pela energia da inteligência que é emitida pelo espírito. É ela que recepciona os sons, as vibrações, né? Aí torna, quando essa vibração faz vibrar, né, a energia da inteligência, ela tem a energia da inteligência tem uma vibração fixa. Quando chega a vibração de fora do som, aí soma-se essa vibração fixa da energia da inteligência. Aí ela, por exemplo, se a vibração da inteligência 1000 vibrações, né, 1000 ciclos, né? Aí chega aqui 20 do som, aí passa a ser 1020. Então essa energia da inteligência, agora com 1020 vibrações, passa a ser energia inteligente, porque ela já está carregando uma vibração que chegou. Tá certo? Percebe assim?
Então, a gente vai ficando por aqui, né? Então, página 218. Na próxima semana a gente vai seguindo aí já agora, né? Depois, quando penetra nessa área primária, né? Aí os caminhos que essas energias vão seguindo, né? E as transformações, transmutações que vão sofrendo, soma, divide, e até que chega, né, a nossa consciência, né, e a gente sabe o que é. Esse som de tal traz uma imagem, certo? Assim. Então medite sobre isso, né, e se sentir isso, né, passa a ser a sua verdade, não a minha, nem a de Shebna, né? Então medite sobre isso e recebam um abraço essênio. Até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.